wir zeigen, soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Morreu aos 101 anos a última personalidade da era nazista. A cineasta Leni Riefenstahl era conhecida como... Morreu aos 101 anos a última personalidade da era nazista. A cineasta Leni Riefenstahl era conhecida como os olhos de Adolf Hitler. O chalé nos Alpes alemães, longe de todos e perto das montanhas, era o último refúgio. Não que Leni Riefenstahl só pensasse em se esconder, bem ao contrário. A festa dos 100 anos foi um acontecimento social e, como tudo que se referia a ela, um acontecimento político. Onde outros viram o horror, ela dizia só ter visto a arte. Caiu nos encantos de Hitler, ou ele nos encantos dela, no começo da década dos 30. E virou a grande cineasta do Terceiro Reich, filmando o Congresso do Partido Nacional Socialista em Nuremberg, em 1934. Por ordem do Führer, só ela pôde filmar as Olimpíadas de Berlim em 36. Para a época, foram tomadas revolucionárias. Em matéria de propaganda política através de imagens, Riefenstahl impôs um estilo. Seu nome ficou para sempre ligado ao que se chama estética do fascismo, algo que ela sempre negou. Nos 58 anos que viveu depois da Segunda Guerra, Leni Riefenstahl não se cansou de dizer que a interessava apenas a arte, não a política. Ganhou 40 processos contra quem a acusou de cúmplice do regime nazista. Mas acabou virando símbolo de uma geração inteira de alemães que morreram garantindo nada terem visto, nada terem sabido e, no caso dela, de nada ter se arrependido. Continuou filmando e fotografando, sem nunca mais ter encontrado um patrocinador para seu trabalho. Dedicou-se aos núbios na África e já aos 90 anos de idade aos peixes tropicais. Jamais assumiu qualquer tipo de responsabilidade e muito menos de culpa pelo que o nazismo cometeu. A realidade, disse Riefenstahl em uma de suas últimas entrevistas, não me interessa. E uma última notícia acabou nesse instante. Apenas a elite nazista iria dirigir o lendário Beetle da Porsche. Os primeiros Volkswagen a andarem nas novas autoestradas da Alemanha seriam os últimos durante 6 anos. Hitler tinha planos muito mais agourentos para o dinheiro alemão. In uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Para Ferdinand Porsche, a guerra significou um retorno à mesa de projetos para desenhar o formidável tanque Tigre. Para Ferdinand Porsche, a guerra significou um retorno à mesa de projetos para desenhar o formidável tanque Tigre. O bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses em 1941 levou toda a força da América para a guerra. Henry Ford cedeu as suas fábricas na Europa para a produção de guerra. No final da guerra, ele tinha fornecido 10% dos veículos armados americanos. Em abril de 1945, o Terceiro Reich foi derrotado. As ambições de Hitler repousavam em ruínas. 2/3 da fábrica da Volkswagen foram destruídos. Até mesmo Henry Ford recusou planos para ressuscitá-lo. Porsche foi preso pelos aliados. 2 anos depois, ele saiu um homem enfraquecido. Mas seu filho Ferry estava determinado a reconstruir a fortuna da família. A Porsche já tinha projetado carros esportivos e agora se especializava nisso. O sucesso em corridas como Le Mans ajudou a criar a Porsche. Tornou-se o carro mais desejado pelos ricos e famosos. O rei Farouk do Egito tinha um. A Madame Pompidou da França não era vista sem um deles. A lenda de Hollywood James Dean morreu num deles.
Os projetos de Ferry Porsche criaram um império de luxo, do qual a família ainda possui 70%. Agora, gera vendas anuais de quase 2 bilhões de dólares. O carro tornou-se um dos símbolos de riqueza mais poderosos do mundo moderno. Abriu caminho na criação de uma das tendências econômicas mais poderosas do século XX, consumo evidente. Como a de Hitler. A cineasta alemã Leni Riefenstahl estava com câncer como a cineasta de Hitler. A cineasta alemã Leni Riefenstahl estava com câncer e há meses não aparecia em público. Ela fez dezenas de filmes sobre o regime nazista. O mais conhecido é Triunfo da Vontade, de 1934, considerado um dos melhores filmes de propaganda política. Ela também dirigiu Olímpia, sobre as Olimpíadas de Berlim, em 1936. Era atacada pelos críticos por ter glorificado um regime responsável pela morte de milhões de pessoas. Leni se defendia dizendo que o conteúdo dos seus filmes era artístico e não político. Depois da Segunda Guerra, não conseguiu mais emprego na indústria do cinema e começou a fotografar. No ano passado, lançou seu último filme, com imagens de mergulhos que fazia para aliviar dores nas costas. A seguir, criou. O mesmo dia. O mesmo dia. O mundo perdeu um dos seus mais importantes cineastas, Leni Riefenstahl, uma Alemanha amaldiçoada pela história porque produziu a sua arte sob a proteção de Adolf Hitler. Em plenos anos 20, quando poucas mulheres trabalhavam, Leni decidiu se tornar a primeira diretora numa arte que ainda engatinhava, o cinema. Ela revolucionou de muitas maneiras a forma de se registrar a imagem em movimento. Deixou os estúdios de lado e prendeu a câmera em carros, aviões, onde fosse preciso para capturar o momento. Seu belo trabalho, financiado por Adolf Hitler, foi usado como propaganda nazista. Após a guerra, Leni foi presa e caiu em desgraça. Com as portas fechadas no cinema, tornou-se uma excelente fotógrafa. Mais recentemente, voltou a ser cultuada como uma das grandes pioneiras da sétima arte. Leni morreu em casa, na Alemanha, aos 101 anos. Rede Record apresenta Guerras do Século.